E vamos a mais um absurdo da turma do PT. Foi na sessão de hoje da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a deputada Carol D'Artora, né, do PT do Paraná, ela defendeu os professores que mentem para os seus alunos. Foi isso que ela falou. Ela defendeu que professores possam ser, em sala de aula, né, militantes políticos e ainda desequilibrados, né, desapegados assim, da verdade. E por que surgiu esse tema lá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados? Porque o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, ele denunciou um professor de Santa Catarina que mentiu descaradamente para os seus alunos, mentiu sobre Jair Bolsonaro, né, e sobre Lula. E a deputada petista, ela foi ainda mais longe do que esse professor chamou. Bom, o professor chamou o Bolsonaro de nazista, ela chamou o Bolsonaro de genocida. Vamos ver aí a fala da deputada do PT do Paraná. Das discussões midiáticas, as discussões extremistas, a gente tem um papel aqui que é promover a educação pública de qualidade. E aqui quero falar, infelizmente, do requerimento que foi proposto pelo deputado Gustavo Gayer, uma moção de repúdio contra um professor de história, uma moção de repúdio em consequência de uma alegação de uma denúncia de proselitismo religioso numa escola de educação básica em Santa Catarina. Quero dizer primeiro que a liberdade de cátedra é prevista na Lei de Diretrizes e Bases. A liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege, ou deveria proteger, os nossos professores em sala de aula, para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula, e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Bom, daqui a pouquinho a gente faz aqui os nossos comentários, porque antes eu quero que a gente rode também a gravação feita pelos alunos, né, que foram ameaçados por esse professor de Santa Catarina. Vamos ouvir o áudio, foi gravado pelos alunos. A gente não pode ter saudade de um cara que promove torturador e tortura. E o Lula que é ladrão da Não, olha só, vocês não podem dizer que o Lula é ladrão, porque isso aí dá cadeia para vocês. Isso aí é difamação, é calúnia. O Lula foi condenado numa armação do judiciário, que o juiz Sérgio Moro, que vai ser condenado por isso, vai para a cadeia também. É o outro que vai para a cadeia. Assim como o Bolsonaro vai para a cadeia. Tá, mas as provas é tudo... Como provas? Não tem prova. Não existe prova. Não existe provas. Gente, não existe provas. Ele foi condenado sem prova. O maior ladrão. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou passar um trabalho para vocês e eu quero que vocês me tragam as provas. O trabalho é esse. O trabalho é esse. Pode falar sobre política em sala? Não, olha aqui, ó, é história recente. Isso é história recente. A história está pegando fogo. Aí eu sou professor de história. Aí eu chego aqui, eu estou querendo ensinar vocês. Vocês não estão querendo receber o meu ensinamento. Tá? Então eu estou dizendo para vocês, o Lula foi condenado sem provas. Então eu quero, se você está me contestando, vocês estão me contestando. Então, eu quero que vocês me tragam aqui e me digam quais são as provas com as quais
Então não me acontece, porque eu estou afirmando. Estou afirmando isso. E ele está solto e é o presidente do país. O que vocês acham? Então quer dizer que essa sala de aula que sabe mais que o Supremo? Por favor, né? Então aprenda. Para não repetir o mesmo erro. Aprendam história com o professor para não repetir o mesmo erro. O erro histórico foi que nós cometeu. O mundo não é só Brasil. Isso é uma política mundial. É uma política mundial. A qual o Bolsonaro é só uma granazinha. Tem Trump, tem Milley, tem não sei o quê. Isso aí é o nazismo, gente. Nação. Isso aí é a extrema-direita. Isso aí é o nazismo em ação. É a Ku Klux Klan, tá? Que queimava negros lá nos Estados Unidos. Queimavam negros. Vocês vão assistir Mississippi em chamas. Eu estou dizendo coisas aqui para vocês que são assim, é fato. Fato. O cara vai ser preso porque foi ladrão de joia. Não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal que está dizendo que é ladrão de joia. Não sou eu. Procura a Polícia Federal, diz que é ladrão de joia. Vai ser preso por causa de tudo isso que fez. Vocês não estudaram fascismo e vocês não estudaram nazismo. Eu acho que vocês não estudaram. Quem é que foi professor de vocês que não ensinou isso? É que realidade. Por favor, né? Por favor. Não vou permitir que desinflame ninguém dentro da sala de aula. Nem o Bolsonaro. O Bolsonaro eu não estou difamando. Não. O Bolsonaro, eu vou repetir, o Bolsonaro é acusado pela Polícia Federal de ser ladrão de joias. Chamou ele de nazista. O Bolsonaro? Ele é nazista. Eu conheço o Bolsonaro de outros canais. Conheço os políticos de Santa Catarina, sei exatamente como são também. Já sei das tradições e históricos de Santa Catarina com o nazismo, influentes de Santa Catarina com o nazismo. Aqui eu sei que 81% da população aqui, dos eleitores, votaram pelo Bolsonaro. Estou nem aí, gente. Estão todos errados. 81% dos seus comunicacenses estão errados. Sei que o prefeito da PL, esse partido de ladrão. Bom, é tanto absurdo, é tanta mentira, é tanta acusação leviana que a gente não sabe nem por onde começar. Bom, primeiro, sobre o que disse a deputada, né, de Bolsonaro genocida, eu fui até olhar os dados de hoje de mortes por milhão de Covid. O Brasil é o 18º do mundo, então há outros 17 genocidas aí espalhados pelo mundo. A Argentina e Chile estão coladinhos no Brasil, então também lá também o governo da Argentina é um governo amigo do PT, então são genocidas também. É tanto absurdo, mas tanto absurdo. Bolsonaro, Lula foi condenado sem provas sobradas, né, num conluio do judiciário com Sérgio Moro, 3 instâncias, 9 juízes, por unanimidade, com pena aumentada no TRF4. Pelo amor de Deus, entendeu? Não dá para... Nazista. O professor não sabe o que é nazismo, o que é fascismo. Não sabe a origem do Ku Klux Klan. Não sabe que foi a turma lá, amiga dele, que criou esta kkk, essa porcaria. Consta, bom, muita coisa para dizer sobre essa deputada abaixo da crítica e desse professor. 2 bestas quadradas, né? 2 bestas quadradas. No caso do militante vagabundo aí, porque isso é um militante vagabundo, as coisas têm que ser chamadas pelos nomes. Né? O que o cara está fazendo ali é crime. E a garotada dando show nele. Então quer dizer que essa sala sabe mais do que o Supremo? Sim, sim. Até porque ele não está exatamente dizendo o que o Supremo fez. Lula não foi inocentado por um malabarismo Supremo, com base no CEP e tudo mais. A coisa voltou a estaca zero. Mas, como você lembrou, tinham provas sobradas, segundo o desembargador do TRF4. 9 juízes e desembargadores condenaram e recondenaram e revalidaram a condenação de corrupção, entre outras, do Larápio, que tinha sítio no nome dele, sítio no nome de outro que não era dele, mas tinha
os pedalinhos dos netos, o triplex não era dele, mas fizeram a reforma para ele, e por aí vai. Então, eu não estou difamando o Bolsonaro. Ele foi acusado de ladrão de joias. O outro foi condenado por corrupção, mas não pode chamar que é ladrão, senão você vai preso. Mas eu estou dizendo que o Bolsonaro é ladrão e depois ainda diz mais nazista. E não é difamação. Ninguém difama ninguém aqui, só eu ao Bolsonaro. Então, é um show de horrores. E a coitadinha da militante petista, né, dizendo que é de cátedra, liberdade de cátedra. Ela não tem a mais vaga ideia do que ela está dizendo. O professor tem uma audiência cativa. Ele não... Liberdade de expressão, que era o que ela estava tentando dizer, a liberdade de expressão não se confunde com o professor falar o que ele bem entende para uma audiência cativa, em sala de aula que tem um contrato, que ele está lá limitado pelo contrato a falar daqueles assuntos determinados. Por exemplo, o professor não pode chegar em sala de aula, tem que dar uma aula de história e falar: vamos falar sobre futebol, e passar a aula inteira, o semestre inteiro e o ano inteiro falando de futebol e do Flamengo, a opinião dele sobre o Grêmio. Ele não pode fazer isso. Então, e a liberdade de expressão dele? É porque sua anta, o professor não tem liberdade de expressão em sala de aula porque ele não está na praça pública. Ele está na escola, com audiência cativa. Ela não consegue aprender o básico do que é uma escola. E está lá falando besteira, groselha, né? E coitado, o Nicolas Ferreira, tão jovem, mas tão preparado, né? Ao contrário das militâncias identitárias do PT, né? O Nicolas está lá para humilhar essa turma toda. E tem feito isso com maestria, né? Porque olha também o nível. Olha o nível dessa gente. E são esses que querem ditar o futuro do país e doutrinar seus filhos, fazer mentes e corações. São esses que dão aula. Às vezes em escola particular caríssima de São Paulo. Tem lá um professor desses, um militante disfarçado desses. Então, Lacombe, o negócio é tão grave, é tanta estupidez, tanta ignorância, tanta má-fé, tanta militância disfarçada de professor, de aula, né? Que é um negócio realmente asqueroso. Mas a gente está começando a reagir e a garotada está atenta, a garotada tem rede social, a garotada não cai mais nessa, não aceita o discurso da Globo, como eles gostavam daqueles tempos, né? E como eles gostariam de voltar àqueles tempos. Que o Supremo toma uma decisão, a Polícia Federal foi transformada em Gestapo, a Globo dá o discurso oficial e aí de quem discordar. Hoje em dia eles vão lá com um alfinete e estouram o discurso, apontam para a incoerência do professor, lembram que ele está difamando que é crime, falam que tem prova sim, falam que ele não pode fazer isso e por aí vai. E no limite de uma discussão dessa é capaz de um jovem desse puxar. Rodrigo Constantino disse, aí o cara vai à loucura.